Há 10 anos atrás, em 2013, cientistas fizeram uma descoberta extremamente incomum na caverna espanhola Cima de los Huesos, também conhecida como Abismo dos Ossos. E que descoberta incomum foi essa? Bom, o que encontraram eram restos humanos. O que tornou isso tão peculiar foi principalmente a localização desses achados. Afinal, essa caverna está em uma profundidade de 13 metros, que é muito funda para ser habitada por humanos. Além disso, não havia nenhum indício de que a caverna tivesse sido usada como um local para sepultamento. Após algum tempo, ficou claro que essa descoberta era a evidência do primeiro assassinato da história humana. Pelo menos, o primeiro caso conhecido pela ciência até hoje. O que levou o primeiro assassino da Terra a cometer esse ato? E o que tornou as circunstâncias desse crime estranhamente peculiares? Bom, no início da investigação científica, existiam dois pontos de vista diferentes sobre a essência humana. De um lado, encontrava-se Thomas Hobbes, que afirmava que a natureza do Homo sapiens era incrivelmente violenta e que a evolução da humanidade era uma luta constante de todos contra todos. Por outro lado, estava Russell, que sustentava a ideia de que a civilização humana se erguia com base na colaboração e o desejo de ser um bom membro de um grupo social. O debate entre esses dois lados persiste até hoje. Quem está realmente certo, Hobbes ou Russell? Qual é a verdadeira natureza humana? Para entender o caso dos corpos descobertos na caverna espanhola, os cientistas decidiram estudar os restos com mais detalhes. Eles montaram um crânio a partir de 52 fragmentos encontrados espalhados no fundo da caverna e determinaram a idade do indivíduo. Descobriu-se que o dono do crânio viveu há aproximadamente 430 mil anos. No entanto, isso não foi o que mais surpreendeu os cientistas. A atenção da pesquisa se concentrou em duas fraturas acima do olho esquerdo. Elas tinham o mesmo formato e eram completamente idênticas. Inicialmente, os cientistas sugeriram que essas lesões ocorreram quando a pessoa caiu no fundo da caverna. No entanto, na Cima de los Huesos não havia nada que pudesse causar uma fratura tão simétrica. Além disso, não foram encontrados sinais de cicatrização na área lesionada. Isso significa que a lesão causou a morte ou ocorreu posteriormente. Os cientistas começaram a estudar as fraturas do crânio com mais detalhes e concluíram que elas resultaram de golpes de um objeto pontiagudo, como uma lança ou machado de pedra, ou seja, foi um assassinato intencional. Julgando pela localização das fraturas, o agressor atingiu a área acima do olho esquerdo com a mão direita várias vezes. Após o assassinato, o assassino arrastou o corpo sem vida e o jogou no fundo da caverna. No entanto, o homem assassinado não parecia ter sido a única vítima de uma violência extrema. Além dele, foram encontrados restos de outras 28 pessoas na caverna. Não foram encontrados vestígios de morte violenta nos outros esqueletos, mas os cientistas têm certeza de que essas pessoas já estavam mortas quando foram jogadas no fundo da caverna. É possível que vários criminosos tenham cometido o primeiro massacre conhecido pela humanidade, ou talvez tenha sido apenas um serial killer. É digno de nota que esse crime ocorreu pelo menos 130 mil anos antes do surgimento do Homo sapiens. Tanto o assassino quanto as suas vítimas pertenciam a espécies humanas primitivas. Poderíamos supor que apenas os ancestrais distantes do Homo sapiens eram assassinos brutais, enquanto o homem inteligente era uma criatura mais pacífica. No entanto, isso está longe de ser verdade. O Homo sapiens continuou pelo caminho da violência que seus antepassados já haviam trilhado. Outra descoberta confirma isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram encontrados restos humanos na caverna romena de Seoclovina, incluindo um crânio com ferimentos incomuns. Esses restos foram datados de cerca de 33 mil anos atrás. Por muito tempo, os cientistas não conseguiram explicar as lesões encontradas, e somente 70 anos depois, com o advento de equipamentos modernos de alta qualidade, eles conseguiram solucionar esse crime. Os cientistas criaram várias réplicas da cabeça usando um material que imita as propriedades dos ossos reais. Em seguida, eles lançaram essas réplicas de diferentes alturas e testaram várias armas de assassinato, como um bastão de beisebol e fragmentos de pedras vulcânicas. No modelo, a cabeça foi atingida em duas posições, quando estava apoiada em uma superfície dura, caso a vítima estivesse deitada no chão no momento do assassinato, e também na posição vertical, caso a vítima estivesse em pé.
Após uma série de ataques simulados na cabeça artificial, os cientistas compararam os resultados com as tomografias computadorizadas do crânio real. Assim, como no caso do assassinato anteriormente suspeito, não foram encontrados sinais de cicatrização no crânio, o que sugere que o golpe provavelmente causou a morte. A hipótese de que as lesões ocorreram após a morte foi descartada. Caso contrário, os ossos teriam envelhecido e secado no momento do impacto, resultando em bordas afiadas nas fraturas. No entanto, os fragmentos de ossos estavam muito lisos por dentro, indicando que havia tecido cerebral mole no crânio no momento do golpe, ou seja, a pessoa estava viva quando foi ferida. No entanto, a vítima não morreu instantaneamente, e os golpes foram poucos. O primeiro ocorreu quando a pessoa caiu de bruços, provavelmente depois de ser empurrada. Depois disso, a vítima se levantou. O segundo ferimento foi infligido diretamente pelo agressor, com um objeto pontiagudo. Os fragmentos ósseos voaram para a parte de trás do crânio, indicando que o assassino estava de frente para a vítima, já que os golpes foram desferidos do lado direito da cabeça. Os cientistas então sugeriram que o agressor era canhoto. Esse caso foi um dos primeiros assassinatos conhecido entre os Homo sapiens. Nos tempos modernos, muitas vezes tendemos a culpar a violência nos meios de comunicação, como jogos de computador ou filmes violentos. No entanto, os assassinos que eu acabei de descrever não jogaram nenhum jogo e nem assistiram às sangrentas comédias de Tarantino. Na verdade, a raiz do problema está muito mais profunda. Biólogos evolucionistas acreditam que a causa da violência moderna é a seleção natural. Nossos ancestrais, que tinham uma propensão à crueldade, simplesmente eliminavam todos os parentes pacíficos. Portanto, apenas pessoas violentas podiam continuar a governar o clã. Como resultado, os genes responsáveis pela agressão foram preservados na evolução humana e transmitidos às gerações subsequentes, chegando finalmente até nós. Mas apesar de cada pessoa ter uma tendência para o comportamento agressivo, apenas alguns de nós são capazes de cometer atrocidades reais. Isso ocorre porque, além da agressão, a evolução também nos dotou de uma empatia e simpatia, uma vez que nossa sobrevivência sempre dependeu em grande parte da interação com outras pessoas. A capacidade de empatizar e colaborar permitiu a coexistência com membros da nossa espécie. No entanto, algumas pessoas simplesmente não têm essa qualidade. Na psiquiatria, essas pessoas são chamadas de sociopatas e psicopatas. Devido à falta de emoções, esses indivíduos buscam a emoção de destruir o seu próprio carro ou ferir outras pessoas. Se esse transtorno de personalidade antissocial é inato ou consequência da influência da criação e do ambiente social, continua sendo uma questão em aberto. No entanto, para cometer um assassinato não é necessário ser um psicopata. Basta ter uma ligação emocional muito próxima com a vítima em potencial. Isso ocorre porque em situações emocionalmente carregadas, as pessoas frequentemente agem impulsivamente e irracionalmente, o que pode levar a consequências chocantes e irreversíveis. Mas me diz aí, o que você acha que motivou os assassinatos primordiais discutidos nesse vídeo? Deixe os seus palpites nos comentários.